Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje número 75 e na nossa aula 75 nós estaremos estudando números decimais, divisão por potência de 10. Então a potência de 10 ali, que é o 10, o 100, o 1000, vamos dividir por esses números aí os nossos decimais. E qual que é o objetivo proposto para essa aula? Dividir números decimais por potência de 10. Então vamos a ela então. Divisão por potência de 10. Para dividir 10,100, olha só, parte inteira, 10,100. Esse 100 ali é o 100 milésimos. Como milésimos? Primeira casa, décimo, centésimo e daí o milésimo. 100 inteiros e 100, 10 inteiros e 100 milésimos. Aí nós temos aqui então, para dividir por 10, por 100, por 1000, agora nós estamos colocando todos os valores ali que são potência de 10, o 10, o 100, o 1000, etc., qualquer um deles, basta a gente fazer o quê? Deslocar a vírgula. Lembra na multiplicação por potência de 10? Nós deslocávamos as vírgulas. Na divisão por potência de 10, nós também vamos deslocar a vírgula, só que nós vamos deslocar a vírgula para o lado contrário da multiplicação. Na divisão, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Na divisão, na multiplicação, para a direita. Na divisão, para a esquerda. Então, divisão, a gente desloca para a esquerda. Multiplicação, para a direita. E é isso que a gente vai fazer. Então, basta deslocar uma, duas, três casas, etc. Quantas casas nós tivermos ali, quantos forem necessárias. Vamos para os nossos exemplos. Então vamos lá. Efetue a divisão. 379 inteiros e 4 décimos, dividido por 10. Quando nós vamos dividir por 10, vamos deslocar a vírgula. Como que nós vamos fazer? Dividir por 10, basta deslocar a vírgula uma casa decimal para a esquerda. Por 10, uma casa decimal. Por 100, duas casas decimais. Por 1000, três casas decimais. Ah, professor, então tem tudo a ver a quantidade de casas decimais com a quantidade de zeros, igual nós fazíamos na multiplicação? Exatamente. A quantidade de casas decimais é de acordo com a quantidade de zeros. Dividindo por 10, uma casa decimal para a esquerda. Então ele vem para o lado de cá. Como vai ficar? Escreva o número sem a vírgula. Em vez de 379 inteiros e 4 décimos, escrevo lá 3.794. A vírgula está entre o 9 e o 4. Eu vou deslocar ela uma casa e ela passa a ficar entre o 7 e o 9. Portanto, nosso resultado, 37 inteiros e 94 centésimos. Próximo. 379 inteiros e 4 décimos. Esse exemplo já não nos é estranho. Dividido por 100. Vamos dividir ele por 100 agora. Dividir por 100, basta deslocar a vírgula, duas casas decimais para a esquerda. Então, as casas decimais vêm para a esquerda, para o lado de cá. Escrevemos o número sem a vírgula e vamos contar lá. Duas casas. Uma, duas casas. Então, estava entre o 9 e o 4, sai do 9 e o 4, vem duas casas, fica entre o 3 e o 7. Portanto, nossa resposta, 3 inteiros, 794 milésimos. Dividindo por 100, são duas casas deslocadas para a esquerda. Mesmo exemplo, mesmo 379,4, só que desta vez dividido por 1000. Dividimos ele por 10, dividimos ele por 100 e agora faremos a divisão deste mesmo número por 1000. Dividir por 1000, basta deslocar a vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Escrevo o número sem a vírgula e desloco ele. 3 casas, vem uma, duas, 3 casas. Ficando então 0,3
3.794 décimos de milésimos. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Nossa resposta aí. Ok, pessoal? Espero que estejam pegando o jeito de como que faz essas divisões aí por base 10, beleza? Por potência de base 10. Então vamos para a próxima. Olha só. 42 inteiros e 5 décimos dividido por 1000. Dividir por 1000, basta deslocar a vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Escrevo o número sem a vírgula e agora ela vem deslocando. 3 casas. 1, 2, 3. Opa, e agora? O que aconteceu? Só tinha 2 casas. Acrescenta sempre zeros. Acrescento os zeros e chegamos no resultado. Olha lá, acrescentamos o zero. Então, nossa resposta vai nos dar ali, ó, 42 inteiros e 5 décimos dividido por 1000 vai nos dar 425 décimos de milésimos. Primeira casa depois da vírgula décimo, depois centésimo, milésimo e aí décimos de milésimos. Ok? Pegaram o jeito, conseguiram, é sempre a mesma dinâmica. Pegar e deslocar as casas decimais de acordo com a quantidade de zeros que nós tivemos. Fazendo essas divisões, dá para fazer todas mentalmente, todas de cabeça, aí, como fala aí popularmente, tá? Então vejam só. 12,35 dividido por 10. 12 inteiros, 35 centésimos dividido por 10. Se eu vou dividir por 10, vou deslocar uma casa para a esquerda. Ele sai entre o 2 e o 3 e vem entre o 1 e o 2. Então, deslocou uma casa para a esquerda, ficando 1 inteiro, 235 milésimos. Próximo, 58 inteiros, 457 milésimos, dividido por 100. Dividido por 100, desloca a vírgula quantas casas? Pensa aí, responde aí de casa, quantas casas que desloca a vírgula? Quantas? 2 casas, de acordo com a quantidade de zeros que nós tivermos. Então, deslocando 2 casas, vem 2 casas para cá, 0,58.457 o quê? Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, centésimos de milésimos. Próximo, 1,3 dividido por 1000. Vai deslocar as casas decimais 3 casas para a esquerda. Então, ele sai daqui e vem 1, 2, 3. Ficou grande esse número. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Ou melhor, ficou bem pequeno esse número. Ficou com bastante dígitos, mas é um número bem pequeno. É 0,00 alguma coisa. Então, é um número bem pequeno na realidade, né? Ele está bem abaixo ali do 1. Então, quanto que vai nos dar? 132 centésimos de milésimos. Próximo. Complete os espaços a seguir sem efetuar cálculos. Então, vamos verificar quais os valores que nós vamos pôr aqui. Importante observar, sexto ano, os dígitos, os números que nós temos, os dígitos daquelas casas, elas são as mesmas, ó, 5, 5, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8. A única diferença entre eles é a vírgula. Em todas as questões, os dígitos são os mesmos. Só as casas decimais que são diferentes de acordo com o local onde está posta a vírgula. Vamos lá? Então, olha só, nós temos uma divisão. Ele estava 524,68 dividido por quanto? Que vai dar 52,468. Só observar quantas casas que foi deslocada a vírgula para a esquerda. Entre o 4 e o 6 passou para uma casa, entre o 2 e o 4. Uma casa só deslocou. Se deslocou somente uma casa, vou dividir por 10, uma casa decimal. Então, divisão por 10. Vamos no próximo, esse aqui de baixo. Quantas casas decimais que este valor aqui acabou mudando a vírgula? Quantas casas decimais ele veio para a esquerda? Vamos ver? Então, estava entre o 0 e o 4, veio
duas casas decimais. Se ele deslocou a vírgula duas casas decimais, divisão por quanto? Duas casas decimais, 2 zeros. Duas casas decimais, 2 zeros. Divisão por 100. Duas casas decimais, 100. Então, a nossa divisão ficou por 100. E a próxima aqui que nós temos, 126 inteiros e 35 décimos, dividido por 1 inteiro, 2.635 décimos de milésimos. Quantas casas decimais que precisou ser deslocado? Vamos pensar lá, ó. Veio entre o 2 e o 3 e parou entre o 1 e o 2. Quantas casas? Uma, duas. Duas casas também. Então, duas casas decimais, 100. Então, esta divisão também foi feita por 100, assim como a anterior. Basta verificar as casas decimais que deslocou a vírgula. Ok, pessoal? Então, a divisão por 10, por 100, por 1000, por essas potências de base 10 é bem mais fácil de fazer do que as outras que nós tínhamos. Espero que tenham compreendido mais essa aula e que para que vocês consigam entender cada vez mais e melhorar os seus estudos, é importantíssimo fazer as atividades propostas. Com elas vocês aprendem cada vez mais. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.